SBT, eu sou Felipe Malta e nós já estamos no ar. Amigos, a edição de hoje começa com um alerta importantíssimo para as nossas amigas telespectadoras, também para os pais, né, maridos, filhos aqui, para terem cuidado com as mulheres, porque 3 homens foram presos suspeitos de formarem uma quadrilha que sequestrava as mulheres durante corridas por aplicativo. Essas moças eram levadas para um cativeiro e, além de terem a conta bancária invadida, algumas chegavam a ser estupradas pelos bandidos. Ainda é madrugada quando o motorista de aplicativo chega para buscar a passageira na zona norte de São Paulo. Repare, um outro veículo vem logo atrás, passa por ele, retorna e estaciona no fim da rua. A mulher deixa o prédio e entra no carro. O motorista dá partida e o outro veículo segue atrás. Parecia uma corrida como qualquer outra, mas Giovana foi surpreendida quando menos esperava. Passou uns 10 minutinhos de corrida, entrou 2 meninos no carro. Nisso que entraram, botaram um pano preto na minha cara e ficaram pedindo as senhas do meu celular, entrando nas minhas coisas. Ela foi assediada pelos criminosos. Me chamando de gostosinha, falando que seria uma pena se eu morresse, porque eu era muito bonitinha. Giovana ficou 8 horas em poder dos bandidos em um cativeiro na Grande São Paulo. Ficaram mandando mensagem para alguns amigos meus que eles viram que era influenciador, para minha família, para minha avó que estava até doente, ficou até mais, coitada. E ficaram ameaçando. No total, eles conseguiram desembolsar R$10 mil, meu celular. Após semanas de investigação, a polícia prendeu 3 suspeitos de integrar a quadrilha e libertou uma vítima mantida refém. Usou o próprio cadastro dele na empresa de aplicativo de mobilidade urbana, tá? Mas ele também usava cadastro em nome de terceiros que estão sendo investigados. O alvo da quadrilha era sempre o mesmo: mulheres que entravam no carro sozinhas, muitas vezes em bairros ricos da capital paulista. Segundo a polícia, além de serem roubadas, algumas passageiras ainda sofriam violência sexual. A investigação continua, já que um 4º suspeito conseguiu fugir e novas vítimas poderão aparecer. Eram obrigadas, constrangidas, a fornecer suas senhas bancárias e ficar subjugada no banco traseiro com o rosto coberto todo o período. Para a diretora de uma ONG que trabalha no combate à violência contra mulheres, as empresas de transporte por aplicativo precisam criar mecanismos que garantam proteção. Está tendo uma falha de segurança nesse cadastramento, eles não podem prestar esse tipo de serviço para essas empresas, homens que podem efetuar esse tipo de crime. Em nota, a Uber lamentou o caso e disse que está implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes, aprimorar o treinamento e ficar à frente dos golpes. A 99 e a InDrive não responderam às nossas solicitações. É isso, né? Só o medo agora de pegar carro de aplicativo de novo. Minha amiga, que eu queria te fazer esse pedido, tá? Pegou um carro de aplicativo, compartilha a sua viagem e a sua localização com uma pessoa de confiança. Nunca pegue um carro de aplicativo desassistida. Faça um grupo da sua família, envie a sua localização, mantenha contato o tempo todo. Pode ser, às vezes, e parecer um excesso de precaução, mas nada depois cura o trauma de uma moça que é levada dentro de um carro e descobre que o bandido é um mau caráter, bandido criminoso, da pior espécie e que vai, além de pegar o dinheiro da conta, violar a dignidade da mulher. Então, se precavenha, tá? Compartilhe com seus amigos, seu marido, filho, família, onde você está a todo momento. Não se exponha para evitar o risco. 3 pessoas foram presas e um menor de idade apreendido, acusados de torturar 3 crianças. Policiais ouviram gritos de socorro e resgataram os meninos de 8, 9 e 11 anos que estavam amarrados e apanhando dentro de uma loja de bebidas. A história absurda aconteceu nesta adega, no centro da capital paulista. Incomodados com as brincadeiras de 3 meninos de 8, 9 e 11 anos, 3 homens e um adolescente de 16 anos decidiram aplicar um castigo nas crianças. Lá dentro da adega, os funcionários obrigaram as crianças a tirar a roupa e a urinar, ali mesmo. Para completar a violência, eles amarraram os meninos e decidiram arrastá-los para o lado de fora e, sem roupa, amarrá-los a um poste.
disseram pra gente só tirar a roupa e amarraram nós. E disse que ia levar nós pra todo mundo ver. Foi nessa hora que 2 policiais civis que passavam pelo local ouviram os gritos de socorro dos 3. 2 das crianças eram filhas de um funcionário da adega, mas ele não estava ali naquele momento. Eles moram todos ali próximos. Gilvanei Jesus de Oliveira, de 24 anos, e Mateus da Silva Dias, de 22, foram presos em flagrante por tortura. A justiça decretou a prisão preventiva dos 2, que estão sujeitos a uma pena de 2 a 10 anos de prisão. O dono da adega, Valdinei César Ciríaco de Lima, de 20 anos, foi indiciado por tortura indireta, pela omissão. Ele não fez nada para impedir o crime. Pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. O adolescente foi mandado para a Fundação Casa. A mãe do menino de 9 anos disse que o filho não quer sair de casa. Ele está psicologicamente abalado, ele chora, ele não quer ir para a escola. Bateram nele, deram soco, deram tapa nele, amarraram ele, deixaram ele nu, sabe? Ele está muito mal. Para a polícia, os criminosos disseram que tudo não passou de uma brincadeira, como se houvesse justificativa para uma história como essa. Eu acho que uma situação dessa não tem motivação, né? É uma tortura, realmente é um crime bem grave, que prevê uma pena bem alta, e eu acho que isso não tem nenhum tipo de explicação. A população do Rio Grande do Norte viveu uma madrugada de terror nessa terça-feira. Criminosos fizeram vários tipos de ataques em 19 cidades do estado. Pelo menos 21 suspeitos foram presos. Prédios públicos, comércios e ruas foram alvos de ataques em todo o estado. Além de Natal, pelo menos outros 18 municípios no Rio Grande do Norte sofreram a ação de criminosos. Em Parnamirim, na região metropolitana, o fórum foi atingido por dezenas de tiros. Carros da prefeitura, ônibus e outros veículos foram incendiados. Em Macaíba, outra cidade vizinha à capital Natal, um motorista de ônibus foi baleado e precisou ser socorrido. No interior do estado, mais veículos queimados. Em Caicó, uma loja de motos e um posto de combustíveis também foram incendiados. Uma agência bancária foi atacada. Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, no oeste potiguar, criminosos atacaram um prédio onde a prefeitura abastece os veículos do município. Natal foi onde os bandidos agiram com mais intensidade. Na madrugada, um motorista de aplicativo foi assassinado em uma tentativa de assalto. Houve tiroteio durante ataques contra bases da Polícia Militar. Um suspeito morreu e um supermercado foi incendiado. Vários ônibus foram queimados na capital. Por causa dos atos de vandalismo e violência, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal recolheu toda a frota de ônibus. Universidades públicas e privadas do estado decidiram suspender as aulas. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte disse que o governo foi avisado sobre os ataques pelo setor de inteligência um dia antes e, por isso, reforçou o policiamento. Nós acreditamos que com ações policiais anteriores, há 15 dias atrás, uma semana atrás, onde houve um enfrentamento do sistema de segurança da polícia em relação a infratores, inclusive onde alguns vieram a óbito em ocorrências policiais, onde foi apreendido grande quantidade de drogas e de arma. Então, isso inquietou a delinquência em querer enfrentar o sistema de segurança pública. Amigos, amigas, hoje quase todos nós usamos aplicativo de pedir comida, né? Para pedir uma encomenda, um lanche, um jantar, uma pizza. Então esse assunto aqui interessa a todos nós, porque é mais um caso, mais uma vez, um motoboy denuncia que foi xingado e também ameaçado por um morador do setor noroeste que se recusou a descer para pegar o pedido de comida. A gente vai ouvir esse motoboy daqui a pouquinho, mas antes a gente vai ver o registro que o próprio motoboy fez. Pode rodar. Álvaro Couto, boa tarde para você. Você tem os detalhes dessa história e está com o motoboy que denuncia o tratamento recebido pelo cliente, né? Perfeitamente, Malta. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Nós falamos diretamente daqui do Noroeste, onde ontem aconteceu mais essa discussão entre entregadores e clientes. O Juberlan, que é o motoboy, ele que fez essas imagens que nós acabamos de assistir, ele chegou nesse prédio aqui do Noroeste para fazer a entrega.
interfonou, chamou o porteiro interfonou, o porteiro já avisou que era um cliente que já tinha causado problemas com outros entregadores. O cliente se recusou a descer, ele subiu, quando entregou para o cliente falou rispidamente, como nós podemos ouvir, o código de entrega, e então aconteceu esse bate-boca, xingamentos, claro que a gente não vai reproduzir aqui claramente, e então esse cliente, ele foi na delegacia de polícia, prestou depoimento, falou que não podia descer porque estava acompanhado da filha e também que estaria com o pé machucado. Nós não vemos isso nas imagens, as imagens não deixam isso muito claro, e agora a gente está aqui então para conversar com o Juberlan, para que ele fale então a versão dos fatos. Como que se deu esse episódio, Juberlan? Oi, boa tarde. Eu cheguei na portaria do prédio, né? E aí eu solicitei ao porteiro que interfonasse. E aí o porteiro, então, falou assim, qual apartamento? Eu falei o apartamento, ele, esse rapaz aí já deu uma discussão aí com os motoboys aí, porque os motoboys querem subir. Eu falei, infelizmente também eu não vou subir. Aí ele interfonou, falou com ele, aí ele falou, não, fale para ele subir, porque eles é preguiçoso e eu pago para isso. Eu falei, não é assim que funciona. Aí o porteiro, não, faz o seguinte, o senhor me dá o código que eu passo para ele e levo para o senhor. Aí ele falou, não, eu não quero que você suba aqui, quem tem que subir é ele. E assim ficou, aí eu falei, eu me dispus a subir e subi. Falei, não, beleza, então eu vou subir. Já subi com a câmera do celular ligada, filmando, né? E aí, antes de eu subir, ele tinha mandado eu enfiar o trem lá nos lugares, né? Não vou falar aqui que é indevido esse horário. E aí eu peguei e subi. Aí quando eu subi foi o que rolou aí nas imagens, né? Chegou lá, teve um bate-boca, ele me mandou ir para aqueles lugares, eu revidei também, entendeu? E assim, ficou uma sensação assim muito triste pra gente, motoboy, né? Porque, poxa, cara, o que custava, né? Ele deixar o porteiro levar para ele para evitar um conflito, né? E daí ele pega e faz uma situação dessa, uma cena dessa, deixando a gente constrangido, né? E assim, pra gente que é motoboy, que vive aí debaixo de sol, chuva, atendendo, levando medicamento, levando comida, entendeu? A gente assim já tem uma vida no trânsito que é muito ruim, então fica pesado pra gente, sabe? Ter um desfecho desse com uma pessoa dessa, onde não é a primeira vez, né? A gente fica super revoltado, entendeu? Os motoboys hoje em dia se sentem assim constrangidos muito com uma situação dessa, né? Entendo. Juberlan, ele até disse, o morador, ele prestou o boletim de ocorrência, disse, né, como acabei explicando também para os nossos telespectadores, que estava com o pé machucado. Você chegou a ver algum indício disso? E também ele afirmou que você jogou o lanche dele no chão, o que não dá para ver isso nas imagens. O que você acha desse depoimento que ele prestou? Assim, as imagens são muito claras, né? O pedido tá aqui, apoiado aqui, eu com o celular aqui, ele ataca o pedido com a mão dele, ele que puxou o pedido, entendeu? Ele puxou o pedido e ainda eu fiz assim com o braço tentando evitar para não cair, porque ele foi agressivo no pedido. Então eu não fiz isso que ele tá falando. As imagens são bem claras. E ele não estava com o pé machucado, tanto que ele foi na porta, não estava mancando, não tinha uma atadura no pé, não tinha nada. Eu olhei pro pé dele, não tinha nada, entendeu? Não tinha. Você já passou por algum tipo de situação desse tipo, Juberlan? Assim, teve uma situação de um senhor que se dizia ministro, lá no Sudoeste. Cheguei lá, né, aí ele desceu, quando chegou lá falou, sou ministro, vou acabar com sua vida. Eu falei, tudo bem, esteja no direito do senhor, tá bom? E fui embora, continuei meu trabalho, entendeu? Dessa vez ele não me xingou, só falou que era ministro, que acabaria com minha vida. Mas, enfim, né? Não teve nada. Realmente lamentável. Como a gente pode ver aqui, malta, a gente tem motoboys que estão prestando essa solidariedade ao Juberlan, inclusive o pessoal aqui da Associação dos Motoboys, Alessandro Sorriso, que está aqui também com a gente. Alessandro, por que vocês acham que esses episódios de agressão aos motoboys têm acontecido cada vez mais? Está cada vez mais comum, né? Essas agressões verbalmente, quanto fisicamente, né? Com os motoboys, com os entregadores, né? É uma situação que a gente vem lutando há anos, pedindo para as plataformas de aplicativo fazerem campanhas, né? Avisando os clientes que a gente não é obrigado a subir, né? Conscientizando os clientes que a gente não é obrigado a subir. Mas, enfim, isso até hoje continua, né? E está cada vez mais frequente. Então, a gente pede e exige respeito da parte dos clientes, né, que não são todos, são uma minoria, casos isolados que acontecem isso, né, não valorizam o nosso serviço e a gente pede respeito, né, a gente está vendo aí que alguns clientes estão cada vez mais agressivos com a categoria, com a classe, né, então tem muitos casos aí e muitos outros casos que não vêm à tona, né, que não tem denúncia. Nós, a associação, vamos tomar as providências cabíveis, né, junto com o
Berlan aí, vamos na delegacia fazer o boletim de ocorrência também, né? E vamos tomar todas as providências cabíveis juridicamente. Certo. Qual tem sido a orientação jurídica para vocês por parte do sindicato e da associação? O que vocês também sugerem aos entregadores? Desculpa. Então, a gente sempre orienta ao motoboy, o entregador não revidar, né, essas agressões e sempre orienta a procurar os seus direitos, né? Ir na delegacia, registrar o boletim, procurar a associação, né, para a gente correr atrás do direito e da defesa do trabalhador, do entregador, entendeu? Perfeito. As plataformas, qual tem sido a receptividade no caso dessas denúncias? A gente já viu que motos foram quebradas, capacetes foram destruídos. Isso, para falar isso na semana passada. Como que a plataforma tem ajudado vocês? Vocês têm algum retorno das plataformas? Então, a plataforma alega que vai tomar as providências cabíveis, né? Que situações como essa, de agressões, de injúria contra o trabalhador, contra o entregador, eles acabam banindo o cliente, né? E é o mínimo que a gente exige, né? Que esses clientes que fazem injúria com a gente, com o trabalhador, que agride o trabalhador, seja expulso da plataforma, né? Não tem nenhuma razão para manter uma pessoa como essa na plataforma, né? Que trata o trabalhador como a gente dessa forma, dessa maneira. Só para a gente encerrar, então, Sorriso, como que você se sente depois desse período de pandemia, onde vocês foram fundamentais na entrega de comida, ver a categoria sendo tratada dessa forma? Pois é, a nossa categoria está cada vez mais desrespeitada, né, cara? Assim, desvalorizada, tanto pelas plataformas de aplicativo quanto por alguns clientes, né? A gente vem lutando aí há anos para ter um reajuste de taxa, para ser respeitado, né? Inclusive agora vai ter uma greve aí, uma manifestação geral aqui em Brasília, dia 31 de março, né, no final do mês, por conta disso aí, exigindo o fim dos banimentos injustos, exigindo um reajuste das taxas, né, e exigindo também o respeito por parte de alguns clientes aí que não está nos respeitando, né, não está tratando o trabalhador como deve ser tratado. Perfeito, Malta. E é uma discussão que a gente sabe que ganhou o DF inteiro e o Brasil inteiro. O governo federal já estuda como vai regular esse mercado de aplicativo, de entregadores de aplicativos, justamente por causa dessas reclamações de falta de assistência, de falta de direitos e agora também, nesses casos, nesses episódios de agressão, falta de segurança para esses trabalhadores. Ô, Álvaro, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque nós tivemos mais cedo a informação de que, além de ter sido xingado, né, o xingamento o vídeo mostra, mas que esse cliente pode ter ameaçado o nosso colega aí trabalhador. Eu queria que você ouvisse da parte dele se isso realmente aconteceu, em que contexto as ameaças aconteceram, se aconteceram. Gilberlan, o Malta está perguntando lá do estúdio sobre as ameaças que teriam acontecido ou aconteceram durante a entrega. A gente sabe que também teve ali um episódio de falar, vou vir aqui com outros 30 motoboys. Como é que foi essa troca ali de ofensas e de ameaças? Ele te ameaçou? Você ameaçou ele? Como foi isso? Não, assim, no momento lá, né, assim, eu me senti assim desprotegido, né, eu falei assim pra ele assim, eu vou vir com 30 motoboys, pra falar assim, você fala isso aqui pra eles também, que você tá falando comigo, como ele me xingou, certo? Tanto que eu trouxe aqui, tem filmagem dos motoboys vieram aqui e assim, veio tudo pacificamente, todo mundo tranquilo, não teve baderna, pra gente mostrar que a gente é uma categoria que tem respeito, tem valor, a gente não precisa ser o que eles pensam que a gente é, cachorro, entendeu? A gente não somos isso, a gente somos seres humanos que precisam de respeito também. Entendeu? Foi assim que eu queria que viesse a mostrar como a gente somos, entendeu? Por que depois do episódio, ao contrário do cliente, você não procurou a delegacia para prestar o boletim de ocorrência? Até então eu não tinha os dados do cliente. Aí, junto com a Mai, né, com o Sorriso, a gente procuramos aí e conseguimos agora o nome do cliente completo, entendeu? O endereço. Agora sim a gente vai na delegacia registrar a ocorrência. Porque quando a gente finaliza uma corrida, a gente não fica com acesso aos dados, certo? Ele até fica com o meu nome lá, que fez a entrega para ele, só que eu não fico com o dele, entendeu? Agora com acesso a gente vamos procurar agora a delegacia e fazer o registro, o boletim de ocorrência de injúria, igual foi orientado pelo advogado, tá? Então é isso, Malta, a gente faz aqui esse apelo, né, tanto por parte dos entregadores, mas também por parte dos clientes, que entendam que não necessariamente é obrigação do entregador subir para levar o lanche. Muitas vezes eles chegam na cambuca da motocicleta com outros lanches para entregar, né, então para não esfriar, pede a compreensão e no caso o Gilberlan subiu para entregar e que não precisa desse distrate a esses trabalhadores. Agora, o que não pode xingar o trabalhador, pelo amor de Deus, né? Isso é evidente. Eu só queria entender se o caso está apenas na agressão verbal ou se houve um crime mais grave.
o morador ameaçou fisicamente, de alguma forma, esse trabalhador ali dentro da área do prédio? Isso aconteceu? Gilberlan, houve alguma ameaça, a utilização de alguma arma branca por parte do morador? Assim, eu não tenho filmagem, eu não tenho prova disso, entendeu? Mas há um momento quando eu paro a filmagem, ele volta com alguma coisa na mão, né? Eu não reparei direito, né? Então, assim, aí ele fechou a porta de novo. Ele falou assim, vem. Aí eu falei, moço, vai pra dentro. Peguei o elevador e desci. Entendeu? Após isso que a gente veio aqui, eu conversei com a síndica, super gente boa a síndica, e aí ela falou, não, eu peço desculpa em nome do condomínio, entendeu? Síndica super gente boa, como a gente vê aqui amigavelmente, né? Porque assim, você não precisa disso não, entendeu? Eu acho que só precisa ter respeito com a pessoa que está ajudando, tá trazendo uma coisa que você não pode ir lá, já que ele não está com a criancinha, eu não vim trazer a comida para ele, o que custava o porteiro levar para ele, para evitar uma confusão, alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que foi super desnecessário, né? A ocorrência que vocês pretendem fazer vai ficar só na troca de xingamentos, né, na injúria, ou você pretende também dar alguma parte por ameaça? Assim, eu vou falar com o meu advogado, agora eu não posso pronunciar sobre isso. Primeiro eu vou falar com o meu advogado, ver a orientação que ele vai me passar, e conforme for, aí a gente vai, os meus legais perante a lei, né? Perfeito, Malta. Devolvo para você no estúdio. E só uma última coisa aqui, Álvaro, porque lá no BO que o cliente registrou, que até para você que está em casa, pessoal aí do Switcher, se puder, por gentileza, quando estiver pronto, eu queria que o pessoal de casa assistisse mais uma vez o registro que a gente tem por parte do trabalhador aqui do motoboy, porque a gente entende mais ou menos o contexto. Mas para você de casa entender, depois que essa confusão aí aconteceu, o cliente, que é o morador desse prédio do Noroeste, foi até a polícia para registrar um boletim de ocorrência em que ele se coloca como vítima. O que ele alegou lá no BO, o Álvaro, foi a suposta ameaça que pode ter sido feita pelo motoboy de que voltaria com seus companheiros para fazer alguma coisa ali no prédio. Esse é o contexto da ameaça? É isso? No caso do boletim de ocorrência prestado pelo morador, pelo cliente, foi isso mesmo, é isso que alega. Como a gente viu aí nas imagens, há o pedido por parte do Gilberlan para que o morador informasse o código, ele fala, depois o Gilberlan pede para repetir, ele repete de maneira já mais áspera e tenta tirar da mão do Gilberlan o pedido, e aí começam então as ofensas. Após isso, então, que o Gilberlan pronuncia dizendo que vai chamar 30 moradores, vai vir com 30 moradores, quando entregadores, na verdade. Eu falei, vou vir com 30, falei, vou vir com 30, mas eu não cheguei a falar, porque não cheguei na filmagem tem, que eu falei, eu vou vir com 30, mas não completei, certo? Inclusive eu trouxe os 30, chegaram aqui, e tudo amigável, igual eu acabei de dizer, a síndica veio conversar com a gente, eu falei, não, só quero conversar com ele, porque na hora lá ele é muito nervoso, talvez ele vendo aqui, o pessoal vê que eu não sou só, vai poder, né, pedir uma desculpa, minha intenção foi essa, dele vir aqui e pedir uma desculpa, mas o cara nem colocou a cara aqui, veio não, entendeu? Então, assim, ele fez o que fez e ficou por isso. Entendi. Teve alguma procura por parte de alguém do prédio, o próprio morador, ou não, ninguém voltou a entrar em contato com você, Gilberlan? Não, jamais. Ninguém entrou em contato comigo, não. Jamais. Não entraram, não. E assim, eu nem trabalhei depois disso. Isso me causou um trauma de entrar em algum lugar e a pessoa querer vir até me agredir, entendeu? Eu tô traumatizado com isso aí. De entrar num apartamento aí para fazer uma entrega aí, ou numa portaria dessa e o cara vir me agredir, entendeu? A gente fica com esse trauma. Entendeu? Eu não trabalhei mais. Minha cabeça tá aqui, depois de terminar essa entrevista aqui, eu vou para casa. Entendeu? Que a gente fica desse jeito. Eu tô super magoado com essa história, entendeu? E assim, eu vou para casa, porque, cara, é difícil você lutar, entendeu? Ali, trabalhar certinho, não xingar ninguém, pra uma pessoa vir, entendeu? Eu só revidei, assim, nas palavras igual tá na filmagem, porque ele começou, entendeu? E assim, a gente não tem sangue de barata, né? Pois é difícil, muito difícil. Como que você recebe, então, essa acusação de que você teria ameaçado esse cliente antes mesmo de toda a discussão e troca de xingamentos? Não, assim,
Tem a ligação no iFood que eu faço para ele, falando, olha, o senhor poderia vir buscar seu pedido? E aí ele pega e fala, não, eu não vou buscar não, você suba. E ele manda eu desligar a ligação. Tem no iFood, eu vou puxar essa gravação, vou levar para a delegacia essa gravação, vai ser tudo esclarecido, tá? Tudo certinho para ver que quem começou a história foi ele. Depois que ele me xingou, eu voltei lá no porteiro e falei, fala para ele que eu vou levar para ele, entendeu? Eu levei, igual tá na filmagem, entendeu? A filmagem, inclusive, você faz a filmagem porque você já estava estressado, já tinha se estressado com o cliente, porque o porteiro comunicou que ele é um cliente que já tinha tido problemas semelhantes, ou é um padrão de entrega justamente para não passar por situações como essa e não ficar registrado? Não, foi gravado devido ao porteiro ter me comunicado. O porteiro falou, olha, ele já teve problema com 2 motoboys, cuidado, antes de eu subir ele falou isso. Entendeu? Aí eu já subi, tanto que eu começo no elevador a fazer a filmagem. E já começo, toca a campainha fazendo a filmagem. Eu falei, se ele me tratar alguma coisa, eu tô filmando, entendeu? Foi por causa disso que eu comecei a fazer a filmagem. Você já deve ter visto colegas passando por esse mesmo tipo de episódio. Alguma vez você imaginou que isso pudesse acontecer contigo, Gilberlan? Cara, não. Assim, teve, igual eu falei, a vez desse cara que desceu dizendo que era ministro, que ia acabar com minha vida, mas assim, não foi uma coisa que me xingou, não fez nada comigo, eu não me senti mal, entendeu? Agora, dessa vez, infelizmente, eu me senti mal, infelizmente, mas eu não pensava que ia acontecer, mas como a gente está numa profissão que hoje em dia está sendo isso normal, então assim, possa ser que aconteça mais vezes, inclusive, entendeu? Tá difícil, se assim os pessoais, eles não tiverem humanidade dentro de si, né? Se for relevante, inclusive vai acontecer mais vezes, não só comigo, mas com mais motoboys, entendeu? É difícil. Malta, mais alguma pergunta, alguma informação que você gostaria que conversássemos aqui com o pessoal da AMAI? Vamos tentar também falar com esse morador no prédio. Quem sabe a gente conseguir também as imagens de segurança para que esse caso também a gente ajude a elucidar e não paire qualquer dúvida sobre ele. Claro, deixa eu te falar uma coisa, é porque o que o Gilberlan falou agora é importante. Ele relata que quando chegou ao prédio do Noroeste, foi informar o morador que estava já lá embaixo com o seu pedido, houve uma ligação telefônica que ele pode ter feito por meio do aplicativo, né? Porque o iFood liga para você, é um sistema ali que depois o número não fica nem registrado para o entregador, nem o do entregador para o motorista, é por meio do aplicativo que se faz a ligação. Essa ligação pode ser gravada pelo aplicativo. Naquela primeira ligação, então, o que o Gilberlan diz eu disse que já tinha chegado, ele disse que não ia descer e terminou mandando ele ir para aquele lugar. Então, uma outra pergunta do estúdio, Gilberlan, se foi nessa ligação pelo aplicativo que há a primeira troca de ofensa, que aí ele já manda você para aquele lugar. Foi isso mesmo? Foi nessa ligação? A primeira sim, a primeira foi sim. Eu liguei para ele, aí ele já tem lá na gravação, ele só me ofende e desliga. Pronto, ponto, né? Aí eu falei pro porteiro, não, pode avisar para ele que eu vou subir. Ele foi, telefonou novamente e aí falou, ele vai subir. Ele, beleza, pode mandar ele subir. Aí eu fui. Sorriso, é possível recuperar essa gravação? Fica gravado pelo WhatsApp essa ligação que é feita dentro da plataforma? Sim, é possível, a ligação é gravada, né? E é só a plataforma retém essas informações. Então a gente já está solicitando para a plataforma para poder passar para a gente e encaminhar na delegacia como prova, né? Como prova de que o cliente começou com agressão verbal, né? Com a injúria, e ser provado isso, né? Alguma vez vocês já tiveram sucesso em requisitar essa gravação e a plataforma cedeu? Não, até hoje nunca tivemos problemas com isso, né? Esperamos que dessa vez eles continuem agindo dessa forma, né? Ajudando a gente, ajudando o entregador, que é a parte mais sofrida, né? Dessa situação toda aí. Gilberlan, voltando aqui com você, vocês chegaram a pedir no prédio também as imagens de segurança, saber se tem ali no andar, porque isso aconteceu justamente na saída do elevador, ali na área comum do prédio. Vocês solicitaram essa imagem das câmeras de segurança para a portaria, para a síndica? Olha, ainda eu não solicitei, mas eu já fui orientado pelo advogado, tá, para procurar e pedir. Caso assim eles se negarem, aí quando a gente for fazer lá o boletim de ocorrência, a gente vai estar solicitando com a polícia para eles virem e solicitarem.
Perfeito, Malta. Então a gente também vai ver se a gente consegue, se tem, né, câmeras de segurança nessa área comum do prédio e se a gente consegue ter acesso às imagens e também ao áudio para ver, esclarecer mais uma vez, como eu disse, toda essa situação ocorrida aqui no Noroeste na tarde dessa última terça-feira. Agora, devolvo para você no estúdio. Segura aí um pouquinho, Álvaro. Deixa eu só falar uma coisa aqui para as pessoas em casa. Então, só para vocês entenderem, né? O morador do Noroeste pede a comida pelo aplicativo, o Gilberlan chega até lá com aquele pedido. O relato que a gente tem da parte do Gilberlan é que ele telefona para o cliente e diz, olha, já estou aqui, o senhor pode descer para pegar o seu pedido? Vocês estão lembrados que no iFood, que é a marca desse aplicativo, o entregador não é obrigado a subir, salvo em casos especiais. Aí, o morador, segundo o Gilberlan, diz que não vai descer, manda ele para aquele lugar e desliga a ligação. O Gilberlan entende que o negócio ali está ficando meio complicado, avisa ao porteiro, bom, eu vou subir então para fazer a entrega desse cliente. E já sai do elevador com o celular ligado, porque segundo ele queria se precaver do que pudesse acontecer ali, que ele teria registrado. O que a gente vai assistir agora são esses poucos segundos em que ele sai do elevador, entrega o pedido para o cliente e que ele consegue gravar a ofensa verbal que ele recebeu ali de novo. Roda aí pro pessoal de casa ver. 9396. 9396? 9396. Mandou enfiar nada não, rapaz. Vou trazer até você, viu? Sai pra fora, doido. Isso. A partir dali, segundo o Gilberlan diz, ele outra vez, e o Gilberlan, segundo contou ao vivo aqui pra gente, temeu que fosse ameaçado aí fisicamente, porque disse que o morador estava com algo na mão que ele não entendeu o que seria. E que ficou com medo, falou para esse morador do Noroeste voltar para dentro do apartamento, o negócio ali desandou. O que aconteceu depois, Álvaro, é que esse morador que a gente viu aí envolvido na confusão com o motoboy procurou a polícia. E lá na polícia, o BO registrado diz o seguinte: o comunicante / vítima, né? E aqui a gente trata como suposta vítima porque estamos trazendo as informações que temos até o momento. O morador informou que o entregador de aplicativo esmurrou a porta e fez ameaças de voltar com 30 motoboys. Ao ser informado de que não poderia descer por estar sozinho com a sua filha doente e com seu pé machucado, o entregador recusou-se a subir. Pouco depois, o porteiro informa que ele subiria. Ao abrir a porta, lhe passou o código de entrega e ele se recusou a entregar o pedido. Quando foi pegado a sua mão, ele jogou o pedido no chão. Para a gente concluir aqui, Álvaro, rapidamente, o Gilberlan, quando na primeira ligação disse para esse morador, olha, já estou aqui com seu pedido, o morador disse para ele, nessa ligação, olha, meu pé está machucado, eu não consigo descer e eu estou com um menino pequeno, por isso que eu não posso descer, ou foi só isso, eu não vou descer, você vai tomar naquele lugar e é isso que aconteceu? Não sei se você já passou para mim, Malta, o retorno deu uma falhada aqui, mas eu peguei a sua pergunta, eu vou passar agora pro Gilberlan. Gilberlan, o que o Malta nos questiona é se nessa ligação que foi feita pela plataforma entre você e o cliente, ele avisou, ele comunicou que ele não podia descer, que ele estava com o pé machucado, que estava com uma criança, ele foi educado ou ele já foi ríspido desde o primeiro momento? Ele foi um pouco ríspido, né? Inclusive foi aonde eu decidi subir por causa disso. Eu falei, eu vou contestar. Por isso que você me perguntou se eu vi se ele estava com o pé machucado ou não. Eu falei, não, porque eu olhei. Mas ele já tinha informado que estaria com o pé machucado e não podia descer, foi isso? Na ligação, sim. Só que o porteiro falou lá embaixo lá que ele não estava. O porteiro falou pra mim, falou, não, moço, esse cara é porque ele já arruma confusão com o motoboy. Falou. Toda vez pra subir ele inventa uma coisa ou outra, deve ser isso, entendeu? E aí já teve confusão por causa disso, que ele deve inventar e o motoboy chega e constata que não, entendeu? E assim, inclusive, dia 31 agora a gente vamos estar tendo uma greve para reivindicar esse respeito, né, que a gente merece e ver se a gente consegue também aí um aumento nessas taxas, né? Porque assim, o cliente ele paga uma taxa, ele acha que aquela taxa que ele pagou ali é o dinheiro do mundo, entendeu? Não é assim. A gente recebe uma taxa X, a plataforma também recebe um pouco. E a gente recebe por cada entrega para levar na porta do condomínio, certo? É isso que a plataforma cobra da gente. Tanto que nisso, eu falei para ele, não senhor, na ligação tem. Por que eu vim esse assunto? Porque na ligação tem, eu explicando para ele, senhor, a plataforma da gente existe, que a gente traga na entrada do condomínio do senhor. Mas enfim, o porteiro do senhor está disposto a subir para o senhor. Ele falou, por que o senhor não passou o código para ele? Ele falou, não vou dar o código sem ter o pedido. Aí eu falei, mas aqui no aplicativo me diz que eu não posso liberar o pedido sem o código, senhor. Eu expliquei, tem isso, eu falando calmo.
calmo com ele. Aí ele fala, então pega e vai e fala, entendeu? Eu não vou falar o que ele falou, que é desrespeitoso eu falar o que ele me falou, entendeu? Mas muito desrespeitoso. Entendi. Como eu avisei, eu estou até ouvindo a nossa equipe, a nossa produção, cheguei a ouvi-los, mas eu não estou com retorno agora do estúdio, Malta. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história, a gente vai ver quais informações mais a gente consegue, tanto aqui na portaria, se a gente consegue com o cliente também, a gente fica aguardando também a feitura, né, a entrar do BO, do boletim de ocorrência na Polícia Civil por parte do Gilberlan, como você disse, né, o cliente, sem querer dar juízo de valor sobre o que o cliente fez, ele fez o certo ao procurar a polícia que vai ter que esclarecer de posse das provas, seja da filmagem do Gilberlan, seja das filmagens daqui do prédio, ou então da ligação da plataforma, quem teria culpa, quem agiu de forma errada e quem cometeu algum crime de injúria, de ameaça, e a gente vai com certeza continuar acompanhando. Malta. Tá bom, enquanto a gente restabelece o contato com o Álvaro, eu quero dizer o seguinte, se você for agora, até peço pro nosso operador de GC, Ronald, coloca por gentileza o @FelipeMaltaTV aí, por favor. Eu acabei de postar um stories com uma foto aqui do nosso Jornal no Ar, dizendo que esse motoboy foi xingado pelo morador do Noroeste. Queria convidar você que está em casa, Felipe Malta TV, pode comentar agora lá no Stories o que você acha dessa história, né? Se você já testemunhou algo parecido, se você conhece algum motoboy que foi humilhado durante o trabalho, ou talvez você tenha passado pela situação oposta, que foi o morador que não teve um serviço adequado prestado pelo motoboy. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque hoje é a nossa realidade. Hoje todos nós temos aplicativo de pedir entrega de comida. Muitas vezes, né, e eu acho importante que os clientes tenham essa consciência. Eu estou aqui de coberto pelo teto, não estou debaixo de chuva, não estou debaixo de sol. Daqui a pouquinho, na hora que acabar o jornal, eu morrendo de fome, quem é que vai me salvar aqui, vai trazer um almoço para mim em 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos? É o meu amigo motoboy, né, que está aí na rua, enfrentando chuva, enfrentando sol, enfrentando trânsito. Então, em primeiro lugar, independentemente do resultado dessa apuração que caberá à polícia, a gente precisa aqui fazer esse pedido de mais respeito por essa categoria, né? A gente sabe que eles se arriscam no trânsito, né? Porque todo mundo sabe, mesmo o motociclista mais prudente corre mais risco do que uma pessoa que está dentro de um carro, porque o carro tem toda uma lataria para te proteger. Eles estão enfrentando esse trânsito aí o dia inteiro para trazer aquilo que a gente pede, então a gente precisa ter, em primeiro lugar, respeito com essas pessoas. É lógico que pode ter um ou outro trabalhador, motorista de aplicativo, que perde as estribeiras, distrata o cliente e faz o que quer da cabeça e não presta um serviço adequado. Mas a gente tem que concordar que isso é uma minoria, né? Os motoboys estão ali trabalhando para poder ajudar a nossa vida. Então você vai lá no Instagram agora, comenta, e eu só devolvo pro Álvaro, só para a gente ter uma noção, o Álvaro, o pessoal de casa, trabalhando debaixo de sol e chuva todo dia, um motoboy hoje, entregador de aplicativo, tá ganhando quanto por mês aqui no Distrito Federal? Quem sou eu para falar quanto ganha um motoboy, né, Malta? A gente sabe que não é muito pelas reivindicações que essa categoria tem feito. Eu vou chamar aqui, então, o Alessandro Sorriso, que é o presidente da associação. Quanto que um motoboy ganha por média, o pessoal da associação ganha por média, trabalhando dia a dia com entregas? Então, em média é de R$ 1.500 a R$ 2.000, né? Tem uns que ganham um pouquinho a mais, mas a gente tem que trabalhar cada vez mais e esse retorno financeiro está cada vez menos, né? Antigamente, quando a gente trabalhava cerca de 8 horas por dia, a gente batia uma meta ali diária ali de R$200 e ia embora mais cedo, né? Hoje não, hoje a gente tem que trabalhar mais de 12 horas para poder continuar tentando bater aquela meta de antigamente. Está cada vez mais difícil, porque a plataforma de aplicativo cresceu bastante o número de entregadores, né? Então tem muitos entregadores para poucas entregas. E isso tá fazendo com que a precarização seja muito grande da nossa categoria. Manutenção da nossa bolso, relação, gasolina. Então, o motoboy que tira R$2.000 aí por mês, aí, quando vai fazer as contas no final lá, tá tentando sobreviver, né? Então, a gente está lutando aí para ter um reajuste de taxa, para acabar com os banimentos injustos que a plataforma vive bloqueando e banindo o trabalhador injustamente, sem direito a uma defesa, né? E várias outras situações que só vai virando uma bola de neve, entendeu? Você falou, Sorriso, sobre esse dinheiro, esses R$2.000, mas você citou também que a manutenção é tudo na conta de vocês. Desses R$2.000 você já tem que usar para pagar a gasolina, para pagar a manutenção da moto.
o capacete, segurança, todas as despesas, inclusive também o baú. Tudo é vocês que têm que arcar com isso? Tudo por nossa conta, né? Nada é fornecido da empresa, tudo a gente tem que tirar do nosso bolso. Perfeito. Malta, e vou trazer aqui para você também, porque fui atrás dessa informação quanto às obrigações, né, previstas no termo de uso dessas principais plataformas, quanto às obrigações e responsabilidades dos entregadores. Em um ponto aqui, ele fala uma coisa importante, que o entregador deverá obrigatoriamente recusar os pedidos de entrega quando verificar qualquer irregularidade em relação ao estabelecimento, onde ele pega a comida, e também ao cliente final ou até o produto. Então, se o entregador, que como o próprio termo de uso já afirma que não tem vínculo com a plataforma, verificar qualquer irregularidade, seja no estabelecimento onde ele pegou a comida, com o cliente ou no produto, ele tem a obrigação de informar a plataforma para que a plataforma cancele o pedido, ressarça o cliente e o entregador, então, ele vai devolver para onde ele retirou o pedido, né, no estabelecimento, aquele produto. Muito obrigado, Álvaro, pelas informações. Eu queria agradecer ao Sorriso e ao Gilberlan pela presença, reforçar aqui no final o nosso pedido por mais calma e cooperação entre todos nós. A gente vive em sociedade, a gente depende uns dos outros para tudo. Ninguém vive sozinho, então partir do pressuposto de que a gente tem que tratar o outro bem, todos nós temos dias difíceis, né, gente? E é lógico que em um momento ou outro, todos nós estamos sujeitos a ficar um pouco mais nervosos, com os ânimos mais exaltados, porque somos seres humanos. Agora, a gente parte da ideia que sempre estou aqui pensando, eu quero manter minha calma, eu não quero destratar ninguém, eu quero cooperar com o outro, o negócio melhora. Também deixar aqui muito claro que a gente trouxe esse tema aqui no jornal, por quê? Porque todo mundo usa aplicativo, a gente precisa tratar disso, né? Aqui já esclarecemos essa e outras vezes que não é obrigação do motoboy, salvo exceções, entregar o pedido na porta da casa da pessoa, tem que partir também do cliente à disposição de descer e pegar seu pedido, o motoboy já levou até ali. A gente acabou de ouvir da associação, R$2.000 por mês, é menos que 2 salários mínimos, isso para dizer que a pessoa não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não está protegida pelo INSS e ainda tem que arcar com o custo da própria motocicleta. Então não é brincadeira. Os motoboys não estão fazendo fortuna aí com as taxas de entrega, estão sobrevivendo e alimentando suas famílias da mesma maneira, não é? E a esse morador, né, que foi até a polícia, comunicou que foi vítima de ameaça e se sentiu nesse lugar de vítima, o espaço aqui está completamente aberto. A nossa intenção quando tratamos desses assuntos jamais é fazer julgamento de um lado e de outro num primeiro momento, até que a polícia esclareça o que aconteceu, mas sim tratar um tema relevante desse aqui junto com você que está em casa para a gente conversar e evitar que aconteça de novo, não é? 12h21, agora a gente vai falar de saúde pública. Você viu aqui no jornal essa semana que a dona Maria de Lourdes, que é mãe do Arley, um rapaz de 30 anos com síndrome de Down, essa mulher viu o filho praticamente morrer depois do atendimento lá na UPA de Ceilândia. Eu queria primeiro que você revisse o vídeo ali que uma pessoa gravou do momento em que essa mãe, ela se nega a sair da unidade de pronto atendimento com o filho daquele jeito passando mal, mesmo com a equipe dizendo que ele tinha ganhado alta, ele estava passando mal na frente dela, porque esse rapaz morreu depois no hospital de Samambaia. Pode rodar. Não sai! Ele não chegou aqui assim, meu filho não é desse jeito. Daqui eu não saio. Não sei, eu sei que eu rapidinho morria. Pela primeira vez, eu não desse jeito. Porque não é nessa. Dá um problema neurológico nele. Tá bom. Eu não tô sabendo não vou. Márcio Fontinelli, boa tarde para você. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou nesse caso, emitiu uma dura nota repudiando o atendimento dispensado por a essa mãe, né, pelo hospital. É com você, amigo. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Exatamente, a OAB divulgou essa nota repudiando esse tipo de atitude dentro de unidades de saúde do Distrito Federal. Isso também, Malta, porque a gente teve uma novidade nesse caso. Saiu o laudo da morte do Arley, de 30 anos, emitido pelo Hospital Regional de Samambaia. E o hospital afirma que o Arley já chegou na unidade, aliás, lá no hospital, sem vida. O que é contraditório com relação à informação repassada pelo IGES, que é quem administra a UPA aqui de Ceilândia, que afirma que o rapaz saiu daqui com vida. Quando ele foi encaminhado da UPA para o Hospital Regional de Samambaia, o IGES afirma que ele saiu com vida e o hospital afirma que quando ele chegou lá, ele já estava com morte cefálica, ou seja, já não tinha sinais
de vida. Ao meu lado está a Dona Maria. Dona Maria, quando a senhora recebeu essa notícia, porque a senhora já tinha comentado com a gente que a senhora tinha sentido que ele já estava sem vida lá na UPA. Sim. E eles afirmaram que não. Então, quando a senhora recebeu essa notícia do laudo, qual que foi a sensação? É de revolta, tristeza. Como é que ele estava lá quando a senhora viu que o estado de saúde dele piorou, que aí os enfermeiros começaram, então, aí que foram correr para tentar atendê-lo ali? Não, na verdade, eles não tentaram atender meu filho. Não tentaram. Ele lá agonizando nos meus pés, tipo, como vocês viram no vídeo. Aí a moça entrou, a funcionária lá, entrou já falando, você sai daqui porque ele está de alta, ele só tem um quadro de pneumonia, o médico já liberou ele, você pode ir embora. Aí foi quando eu comecei a falar que eu não ia embora. Eu não ia embora porque meu filho não estava bem, meu filho não era daquele jeito, meu filho chegou lá andando, falando, e por que ele ficou daquele jeito lá? Aí ela continuou insistindo, você tem que ir embora, que ele está de alta, você não pode ficar aqui. Aí foi quando ele desfaleceu, mesmo assim ele desfalecido, ela continuou insistindo para me sair, pegou a maca, disse que ia chamar a segurança, para me tirar lá de dentro. Aí quando eles iam pegar ele para colocar na maca, para colocar lá para fora, foi que uma das funcionárias foi ajudar para colocar, aí constatou que ele não estava mais respirando e não tinha mais os sinais vitais. Isso na UPA? Na UPA, lá na UPA. Aí correram com ele para a sala vermelha e depois eu vim ver ele só 8 horas da noite. Foi na hora que o médico me dá a notícia, que ele estava em estado grave, gravíssimo, mais estável. Aí disse que ia tentar uma UTI, que era para mim ir embora para casa. Para mim ir para casa, que quando conseguisse a UTI, que iam me ligar para me voltar, para acompanhar para a UTI. Aí ligaram 11 horas da noite, dizendo que tinha conseguido lá no hospital de Samambaia. Só que eu tenho certeza que meu filho já saiu da UPA sem vida. E quando eu cheguei lá na UTI, o médico falou que meu filho já chegou lá com quadro de morte, que ele ainda ia tentar fazer alguma coisa, mas não era certeza, mas tinha certeza que meu filho já estava morto. E ele chegou com os rins parados também. Meu filho não tinha problema renal, eles falaram que meu filho tinha problema renal e meu filho não tinha. Perfeito, Malta. Só para a gente relembrar, o Arley, o caso dele começou no início de março. Ele teve uma febre muito alta em casa, foi medicado pela própria Dona Maria, mas ele não melhorou. Então a Dona Maria levou ele até a unidade de saúde para que ele passasse por um atendimento. Ele foi atendido em Taguatinga, só que em Taguatinga suspeitaram que ele tinha pneumonia e naquele centro não tinha equipamentos para confirmar esse diagnóstico, então ele foi encaminhado à UPA de Vicente Pires. A Dona Maria disse que na UPA de Vicente Pires ele foi bem atendido e lá ficou confirmado o caso de pneumonia. Ele foi medicado, levado para casa mais uma vez e aí, no caso, à noite ele começou a passar mal novamente, ficou bem ruim durante a madrugada, então a família pediu a ajuda do SAMU e foi quando o Arley foi levado para a UPA de Ceilândia. Só para a gente relembrar também, a Dona Maria chegou lá bem cedo e ficou praticamente o dia inteiro até o início da noite aguardando esse atendimento. Nesse período ele piorou de saúde, foi medicado novamente, isso dentro da UPA, só que aí ele teve talvez ali um surto, alguma coisa em função da dor também, talvez que estivesse sentindo ali, começou a se debater no chão. Os funcionários acreditavam naquele momento, de acordo com o relato da Dona Maria, que ele estava tendo aquela atitude em função do fato dele ter síndrome de Down, e então eles não deram atenção, de acordo com o relato da Dona Maria, tudo que eu estou falando é o relato da Dona Maria, então eles não deram atenção em função disso, eles acreditavam que ele estava tendo ali, que ele estava com aqueles movimentos no chão, em função dele ter síndrome de Down. Liberaram mais uma vez, insistiram para a Dona Maria ir embora e voltar para casa, só que a Dona Maria, claro, coração de mãe, né, sentiu que não estava nada certo ali e insistiu em ficar, insistiu em permanecer. Depois de exigir muito atendimento, foi o que aconteceu todo esse caso que ela acabou de explicar aqui. Bom, o Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos entrou no caso, o Michel Platini é presidente desse centro e vai dar todo o apoio jurídico à família. Michel, o que vai ser feito daqui para frente? Bom, a gente está diante de um caso flagrancial de violação dos direitos humanos. O Arley foi vítima de discriminação e é uma grave violação dos direitos humanos. Por isso, ainda hoje, nós estaremos entrando com uma representação na própria Secretaria de Saúde. Nós vamos acionar também a governadora Celina Leão, pedindo para que ela afaste
todos esses servidores que atuaram no atendimento do Arley. Para nós, esses servidores não servem para atender a população, eles não podem mais estar atendendo a população. Nós vamos pedir o afastamento desses servidores e vamos pedir o afastamento da direção da UPA de Ceilândia, a UPA 2. Nós já falamos com a secretária de Saúde, já informamos que nós vamos entrar com essa representação, já informamos o Ministério Público que nós vamos também ingressar com a denúncia crime. Depois de toda essa tortura que o Arley foi submetido, ainda as pessoas com síndrome de Down estão sendo violentadas. Quando ela coloca no certidão de óbito que a causa-morte é a síndrome de Down, isso tem um efeito na sociedade, que já é uma sociedade capacitista e que atua de forma preconceituosa contra as pessoas com síndrome de Down. Por isso, é mais um crime que esses profissionais cometeram em colocar a causa da síndrome de Down como morte. Além disso, nós também já fornecemos assistência jurídica para a família do Arley, para que ela possa ingressar com uma ação civil, pedindo reparação. Acho que nada vai conseguir reparar o que aconteceu, mas ele tem um efeito pedagógico para que as autoridades atuem, saibam que não pode atuar dessa forma, principalmente quando se trata de uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down. Além disso, nós também vamos pedir para que o caso seja investigado na DECRIM, que é a Delegacia Especializada que cuida dos casos de crime de ódio. Há um crime de ódio aí. O Arley foi vítima de discriminação por ter síndrome de Down, porque a equipe achou naquele momento que o fato dele se debater podia não ser alguma situação ocasionada por conta do que ele já estava sentindo, achou que foi a síndrome de Down que fez aquilo. O fato de colocar a síndrome de Down como causa-morte também é uma discriminação. A gente quer que a polícia apure não só pelas causas clínicas que levaram ao óbito do Arley, mas que apure também como o Distrito Federal tratou de forma preconceituosa o Arley e a família dele. E estamos pedindo também para que você ajude a família do Arley. A família do Arley está enfrentando dificuldades agora e nós estamos lançando uma campanha. Anote aí o Pix da irmã do Arley, é 61 999 44 0486. Agora a gente precisa da solidariedade de vocês que estão em casa, de acolher essa família, de abraçar essa família e de também registrar nas redes sociais. A gente não pode naturalizar esse nível de violência que o Arley foi submetido. Pessoas com síndrome de Down e outras pessoas não podem mais morrer à míngua dentro de uma unidade de saúde. Michel, você disse um pouco antes da gente entrar ao vivo que você chegou a conversar com a secretária de Saúde. O que ela afirmou para você? A Secretaria de Saúde já informou que vai prestar assistência de saúde para a família, inclusive para a irmã do Arley, que está num quadro de gravidez de risco. Informei que a gente ia pedir o afastamento dos servidores. Ela pediu para que encaminhasse, inclusive informou, olha, não esqueça que é a UPA 2, e se colocou à disposição para mediar. A gente acha que ela já agiu corretamente em ter afastado a direção do IGES. Eu analiso, inclusive, o contrato do IGES e há uma incongruência no contrato gravíssimo que precisa também ser apurado, que é a glosa que a Secretaria de Saúde pode realizar, que é até de 10%, mesmo que essa UPA não atenda na sua totalidade o contrato. Perfeito, Michel. Obrigado. Nosso tempo aqui está acabando. Só para explicar para o telespectador, a glosa é quando o governo pode cortar o pagamento feito a um instituto em caso de não prestação de serviço. Para encerrar aqui a participação também, a Câmara Legislativa do Distrito Federal enviou um ofício à Secretaria de Saúde, dando prazo de 30 dias para que os responsáveis fossem identificados e que as providências sejam adotadas. Isso também com relação a medidas para auxiliar, para dar palestras para os funcionários, enfim, educar os funcionários para tratarem de forma melhor casos como esse aqui que a gente colocou da Dona Maria. Eu volto com você, Malta. Muito obrigado, tá, Márcio, por ouvir essa mãe e também ao Michel Platini que está aqui oferecendo, né, por meio da instituição que ele representa, apoio jurídico. Essa mãe merece ter uma assistência na justiça para que isso seja, de alguma forma, reparado. E eu uso essa palavra com muito cuidado, porque uma vida não volta, né? O filho dela não volta. E é importante a gente pontuar aqui também, como o Michel disse, você, Márcio, tem trazido essas informações desde ontem e a mãe relata. Era um rapaz com síndrome de Down? Era. É uma condição de saúde que a pessoa, quando está perto dos 30 anos, já não responde mais a um tratamento
da maneira como outras pessoas que não têm Down respondem? Sim, é verdade. Mas é até por isso, porque ele tinha uma situação específica de saúde, a UPA precisava ter mais cuidado ao entregar de volta esse filho para essa mãe, né? Até por entender que a imunidade poderia estar comprometida, que em função da síndrome de Down ele teria outras características de saúde que mereciam um cuidado especial, ela não poderia ter sido vítima de uma violência como essa, e é violento mesmo um rapaz se debater no chão, passando mal, e alguém olhar para a cara dessa mãe e dizer, não, minha senhora, ele está de alta, nós estamos dando alta. Como assim? Como é que ela volta para casa com esse filho nessa condição? Não voltou para casa, infelizmente, essa vida não volta, mas esse caso precisa ser pedagógico para que a gente melhore o atendimento à população que está sendo humilhada muitas vezes. Obrigado, tá, Márcio? A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Deixa eu trazer aqui uma notícia de economia para nós. Começou hoje, quarta-feira, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Esse ano o contribuinte vai encontrar novidades na hora de acertar as contas com o Leão. A Cândida não quer deixar para a última hora e se organizou. Captar a documentação toda, né? E de não deixar esquecer nada. Porque é extrato bancário, recibo médico, comprovante de despesa com o filho. Ela e todos os contribuintes terão mais tempo para fazer a declaração. É que a Receita Federal esticou o prazo para entrega. Começa nesta quarta-feira e vai até 31 de maio. Outra novidade é a declaração pré-preenchida, disponível no site e no aplicativo da Receita. É uma declaração que já é entregue ao contribuinte com uma série de informações que a Receita Federal já consegue extrair de outros cruzamentos de bases de dados diferentes. Existe uma responsabilidade direta do contribuinte em identificar se aquela informação é verdadeira, existente verdadeiramente, e aí sim fazer o tratamento dela para o envio. Mais uma novidade este ano é o uso de uma ferramenta que está na palma da mão. O Pix poderá ser indicado pelo contribuinte para receber a restituição. E quem optar por este meio vai ter prioridade quando a Receita Federal liberar os lotes com o dinheiro a ser devolvido. A expectativa da Receita é receber cerca de 39 milhões de declarações. Precisa prestar contas com o Leão. Quem recebeu ao todo R$ 28.559 no ano passado em salários, aposentadorias, pensões ou aluguéis. Os que receberam rendimento isento não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Quem possui bens e imóveis de valor superior a R$ 300 mil. Quem investiu mais de R$ 40 mil na Bolsa e quem obteve ganhos na atividade rural, acima de R$ 142 mil. Agora é ficar de olho nas dicas para não cair na malha fina. Não esquecer de declarar nenhum rendimento recebido, seja de uma empresa que o profissional trabalhou como CLT por um curto período, seja de um lucro ou dividendo recebido de alguma empresa que ele tem cotas ou ações. Geralmente, esse tipo de informação ele gera muito entrave com a malha fina, né? Ou erro na hora de digitar. Pois é, gente, olha só, a Páscoa é daqui a 3 semanas e as lojas já estão abastecidas com as prateleiras cheias de ovos de chocolate, supermercados também. O Sindicato do Comércio Varejista espera um aumento de até 19% nas vendas nesse ano em relação ao ano passado. E ovo tá caro, né, gente? O povo tá querendo comprar. E estima o sindicato que as lojas de maior fluxo, como as de departamento, podem vender mais do que outras lojas menores. E o preço, hein? O gasto médio deve subir de 112 para 117 reais. A Kátia Gomes está em um mercado da Asa Sul para ver como é que está o movimento e a disposição dos clientes para poderem comprar. Kátia, não sei se o teu filho está mais em época de pedir ovo de Páscoa, é você que vai me dizer. Adolescente, quando vira adolescente, eles ainda querem ovo de Páscoa, ainda dão essa despesa para a mãe ou é só coisa de criança mesmo? O Malta, ele me dá essa despesa diariamente. Eu nunca vi uma criança, né, agora adolescente, gostar tanto de chocolate. E aquele menino é um chocolatra, então qualquer doce, todo dia tem que ter ali um docinho para ele. Só que realmente, olha, comprar ovo de Páscoa, hoje em dia a gente tem que refletir bastante, né, porque a gente sabe, né, que ovo de Páscoa sempre tem aumentado aí um pouco o valor, mas olha, tem saída, viu? Tem ovos de Páscoa mais barato, dá para comprar aquele, né, que sai mais em conta, os menorzinhos. Então, assim, é importante, sabe fazer o quê, Malta? Pesquisar, né? Porque dá para comprar assim, dá para agradar. E quem não quiser comprar ovo de Páscoa, a outra opção, claro, né? Sempre tem caixas de chocolate, tem também barra, que aí sai mais em conta ainda. Mas eu vou te falar, eu pessoalmente prefiro o chocolate
em forma de ovo de Páscoa, eu não sei porquê, mas para mim faz diferença. Agora, para falar sobre, né, como economizar nessa época do ano, porque olha só, segundo o Sindicato do Comércio Varejista, os cartões de crédito e de débito poderão representar um gasto aí, um pagamento de 61% das compras, ou seja, né, a pessoa vai gastar ali o cartão de crédito e débito para comprar ovo de Páscoa, precisa ficar atento. Precisa ficar muito atento. Boa tarde para o Malta e todos aí que nos acompanham. O cartão de crédito é o grande vilão do endividamento da população brasileira. Mais de 80% das pessoas que estão endividadas estão principalmente no cartão de crédito. A Páscoa é uma data comemorativa muito esperada por muitas pessoas, mas só que nós não devemos nos endividar para presentear. Então, nesse ano, é necessário muita cautela, dado que no ano passado ainda tinha muitas restrições. Então, pesquisar é fundamental e ficar atento com as armadilhas. Me empolguei aqui falando de chocolate, esqueci de te apresentar. Esse é o Francisco Rodrigues, que já é nosso parceiro aqui, economista, sempre presente no SBT Brasília. Olha, segundo o dado também do sindicato, né, dos varejistas, tem gente ali que vai comprar até 25 ovos para distribuir no trabalho, né? Quem sabe o Malta não vai fazer essa gracinha aí pra gente. Mas a pessoa, como é que ela faz para comprar tantos ovos e conseguir economizar? Olha aí, nesse ano a gente tem uma armadilha. Primeiro que vai cair no dia 9 de abril, que é um domingo, não é isso? E vai ser próximo da data de pagamento. Então o que a gente percebe? Quem compra muitos ovos é o que nós chamamos de compradores amáveis, ou seja, compra mais para agradar. Então, o que a gente orienta, pessoal? Faz um planejamento aí para abril, a gente está em quase aí um mês para você se planejar e pesquise ao máximo. O que a gente orienta? Evite comprar ovos que tenham brinquedos, porque fica mais alto. Nesse ano a gente tem a reduflação, ou seja, diminuição da quantidade e aumento dos preços, e também entender que os insumos do chocolate têm uma variação de preços aí da inflação de até 11,63%. Então a gente está numa inflação muito alta e a gente recomenda cautela nesse ano. Pessoal, se vai presentear, faz um planejamento, não entre no cartão de crédito para isso. Se tiver uma reserva, utilize e não entre no endividamento para ficar numa situação difícil ao longo do ano. Agora, se aquela criança não se importar, vale a pena trocar o ovo por uma caixa de chocolate ou várias barras. Sim, eu recomendo isso, inclusive eu já fiz muito isso, eu priorizo sempre a caixa de bombom, porque a intenção é valorizar o momento simbólico, ou seja, se você dá um presente simbólico, a criança se sente feliz. E outra, você vai poder comprar aí ovos de Páscoa, que vai ter um preço variando entre R$14 a R$117. Então, dá para ponderar e agradar muitas pessoas com cautela. E o gasto, né? Inclusive o Malta falou na hora que ele foi me chamar, o gasto médio esse ano deve aumentar ali R$5 em comparação com o ano passado. Já faz uma diferença aí no mercado, né? Já gira a economia. Já gira a economia, é uma data que gira muito dinheiro, né? Depois aí do Dia das Mães e do Natal. E no preço médio que está sendo calculado pelo Sindicato Varejista, vai custar 9% do salário mínimo, R$117, o ovo de Páscoa. Então, pessoal, é necessário muita atenção. Então a gente recomenda cautela, pesquisar e em alguns casos, se perceber que pela internet o preço também é convidativo, faça isso, mas não entrar no endividamento e chegar no super endividamento para esse ano, que ainda é um ano muito desafiador, dado que tem um cenário aí muito de incertezas ainda. Tá certo então, Francisco, muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez participando com a gente aqui no SBT Brasília. Então é isso, viu, Malta? Fica a dica aí, viu, para quem vai presentear aí os colegas de trabalho. Eu estou já de braços abertos para receber esse presente. Tá bom, combinado. Te prometo um chocolate delicioso, chique, tá bom? De presente para você. Vou te agradecer pela companhia, né? Por sempre estar aqui com a gente. Já fiz esse pedido no ar, vou ter que cumprir. Obrigado, Kátia. Aqui, Notícia ao Vivo tem prioridade. O presidente Lula, nesse momento, faz anúncios de medidas do governo federal para combate à violência contra a mulher. Vamos ouvi-lo, agora ao vivo. Um filho trabalhava vendendo carvão, o outro trabalhava vendendo sardinha, eu trabalhava vendendo laranja, amendoim. Ou seja, a verdade é que aquela mulher, analfabeta, teve a coragem de romper com o seu agressor e nunca mais voltou para dentro de casa e criou 8 filhos. O que a Lei Maria da Penha, o que o Pronaf vai fazer
o que o Ministério da Mulher pode fazer, o que o Ministério da Igualdade Racial pode fazer, essa quantidade de ministério que nós criamos para tentar mostrar que o problema do Brasil não é excesso de ministério, o problema do Brasil é falta de ministério para cuidar das coisas específicas e da diversidade desse país. O que a gente vai fazer é tentar dar cidadania para as pessoas, fazer as pessoas andarem de cabeça erguida, não aceitar que seja normal uma mulher ser agredida, não apenas dentro de casa, porque se pensa que é só o pobre que é agredido, e é mentira. Dentro da classe média tem muita agressão e muitas vezes ela fica mais escondida do que a agressão que existe no meio do povo pobre, que tem mais coragem de denunciar. Eu espero que o Pronas, espero que você, Tamires, espero que os companheiros do Ministério da Justiça consigam levar a cabo essa proeza de fazer os governantes compreenderem que a sociedade não está precisando só de mais polícia, a sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas, na qualidade da educação, na qualidade do transporte, na qualidade da saúde, na qualidade da rua que as pessoas moram, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto, na qualidade da água que as pessoas bebem. Ou seja, tudo isso influencia no comportamento de um ser humano. E é isso que o Estado tem que fazer. Se o Estado nunca foi num lugar, nunca atendeu aquele lugar. Eu vou contar uma história. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, num comício, com um senador que já tinha quase 80 anos de idade. E uma pessoa que tinha me dito: ô Lula, eu já fui tudo na vida. Eu já fui tudo que você possa imaginar de cargos públicos. Eu não sabia que no Rio de Janeiro tinha tanto pobre, tanta favela. Ora, se o cara não sabia que no Rio de Janeiro tinha favela e tinha pobre, ele certamente não sabe que existe nenhum Estado, porque o Rio de Janeiro é a cara pública mais forte das favelas do Rio de Janeiro, porque lá, além do favelado ser favelado, ele vira um artista, ele participa da vida cultural, ele participa de muitas coisas na vida da cidade, e todo mundo conhece o Rio de Janeiro, não só pela beleza do Rio, mas também pela qualidade e pela quantidade dos favelados que moram no Rio de Janeiro. Porque tem muita qualidade, tem muita cultura e tem muita luta para melhorar a vida deles. E um senador disse que não sabia. E eu posso dizer para vocês que tem muitos políticos que não sabem. Tem muitos políticos que não percebem que perto da casa dele tem uma criança dormindo sem ter tomado um copo de leite. Tem muito político que não sabe que muita gente passa a hora do almoço sem almoçar, a hora da janta sem jantar. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de reclamar que estão com fome. E a fome só dói dentro de quem está com fome. Quem não sente não sabe que ela existe. Esse tipo de político também que nós precisamos mudar para que o Brasil possa ser melhor compreendido. Né? Se as pessoas lessem um pouco o nosso famoso escritor do Rio de Janeiro, vice-governador do Brizola, o Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo Brasileiro, possivelmente as pessoas conhecessem melhor quem somos nós. E aí as pessoas passassem a compreender, sabe, que o mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta, o restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença, que nós precisamos cuidar. A nossa médica, ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. Então eu queria dizer para você, Flávio Dino, que se depender da vontade do presidente da República, não faltará os recursos necessários para que a gente possa implantar o Pronas na sua plenitude. O que nós precisamos é fazer com que os outros governadores de Estado conheçam o sucesso do que acontece em Belém. Conheçam o sucesso do que
Sabe, aconteceu em Pernambuco, que também nos primeiros dias diminuiu muita violência em Pernambuco, quando foi lançado o Pronas. E conhecer a experiência de outros estados, para que a gente possa colocar em prática e mudar. Mudar não é soldado mal remunerado, que mal e porcamente ganha para comer, que vai resolver o problema da violência nesse país. Até porque ele sai de casa deixando a mulher com fome, o filho com fome, ele sai até violento. Ou seja, nós chegamos a ponto de, no Rio de Janeiro, ter um tempo que o soldado não tinha coragem de ir para casa com a farda. Ele tirava a roupa, deixava a roupa no quartel, porque ele não queria que o povo soubesse que ele morava lá de medo. Então, num país em que o povo tem medo da polícia, ou melhor, a polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em muitos lugares do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora da sociedade. Então, nós precisamos mudar, e eu acho que o Pronas pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, ter um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Vira e mexe, a gente está vendo as agressões pela televisão e hoje com a internet ninguém consegue esconder mais nada de ninguém. Mais nada, sabe? Hoje quem praticar violência vai aparecer em alguma rede que não tem nada de rede social, porque também precisa mudar o nome. Isso é rede digital e uma grande parte do mal. Pode voltar aqui, por gentileza? Nós ouvimos, então, o presidente Lula. Esse programa que ele menciona aqui, você assistiu ao vivo, essa é uma cerimônia que acontece nesse momento do Palácio Planalto, trata de um programa que vai investir recursos do governo federal na prevenção e repressão à violência de gênero, violência doméstica e violência contra a mulher. Uma das medidas que a gente destaca aqui agora são 270 viaturas que serão entregues aos estados proporcionalmente à população e também aos índices de violência. 10 para 1 agora, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas eu peço que você fique aí porque a gente volta já. Aposentados e pensionistas que contratarem novos empréstimos consignados, que são descontados diretamente na folha de pagamento, terão taxas de juros menores. Essa redução foi determinada pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Com a decisão, o teto dos juros vai passar de 2,14% para 1,7% ao mês nos empréstimos consignados convencionais. Já o teto dos juros nas operações com cartão de crédito consignado passa dos atuais 3,06% para 2,62% ao mês. Os bancos e instituições de crédito podem aplicar juros mais baixos, já que o percentual é apenas uma referência de limite máximo. A redução do teto dos juros foi uma proposta do governo federal. Este economista especializado em educação financeira e investimentos diz que as taxas ainda requerem cuidado por parte dos tomadores do crédito. Para essas pessoas que vão se endividar a partir de agora, espero eu, para dívidas positivas, né? Não dívidas ali só para o consumo, uma dívida ali que ele não tem uma organização na sua concepção, ela vai pagar um pouco menos. O que rege, o quanto eu pago, né, de parcela por mês das minhas dívidas, o que define isso não é somente quanto eu peguei, mas sim a taxa de juros. Que hoje em dia, né, gente, tá sério isso. Deixa eu fazer uma outra pausa rapidinho, fica aí que a gente já volta. A gente vai até pelo menos mais 40 minutos de jornal. E agora a gente tem que falar do caso da paciente que caiu de uma janela na UPA de Ceilândia. A queda, né, fez com que a dona Cidalva Prates batesse a cabeça. Essa mulher foi socorrida, mas acabou morrendo. O repórter Álvaro Couto foi conversar com a filha da dona Cidalva e tem as informações. Com você, Álvaro. Boa tarde, Malta. A gente está aqui, infelizmente, para falar sobre esse caso trágico que culminou na morte de Cidalva Prates Guedes, de 53 anos. Cidalva, ela foi internada na UPA de Ceilândia apresentando um quadro de dengue hemorrágica. Depois de alguns dias internada, ela acabou se jogando da janela da UPA de uma altura de 2 metros
Ela bateu a cabeça e apresentou um quadro de traumatismo craniano. Ela chegou no dia 9 de março no hospital de base, nessas condições, mas infelizmente veio a óbito na noite de ontem. Nós estamos aqui com a Ana Carolina, que é filha da Cidalva. Ana, como que começou esse quadro de dengue da sua mãe e quando? Mãe se sentia muito fraca desde o dia 23 de fevereiro. Sentia muita dor no corpo, ela procurou diversas UPAs, foi medicada com analgésicos e mandada de volta para casa. Ela procurou até aquele cartão de todos, mas se negaram a atender ela, dizendo que o quadro dela era de Covid, né? Então, o quadro dela foi piorando, ela procurou dia 3 a UPA de Ceilândia, foi medicada e liberada para casa, mesmo com o diagnóstico de plaquetas baixas, né? Dia 4 pela manhã, a minha irmã mais velha levou minha mãe para a UPA e lá minha mãe já ficou internada. Então eu vi a necessidade de ficar com a minha mãe lá no hospital. Quando mãe ficava muito assustada por conta dos delírios da baixa da plaqueta dela, porque isso realmente causa. Isso, se procurarem um médico, o médico vai falar também. Ela ficava muito assustada e ficava muito agitada. Qualquer toque que tinha na pele dela, ela se assustava muito, sabe? Ela já não conseguia engolir quando ela estava no quadro de confusão mental, mas quando ela recebia a reposição de plaquetas, ela ficava totalmente lúcida, sabe? E aí, de manhã, lá por volta de 7h30, 8 horas, se eu não me engano, foi avisado a minha irmã mais velha, que trocou comigo, que mãe iria para a ala vermelha, né? Lá para as 10 horas, minha mãe foi para a ala vermelha e lá ficou e não deixaram acompanhante algum. Com a afirmação deles de que lá ela ficaria mais bem cuidada, teria mais suporte, ela conseguiria ser mais bem atendida do que numa ala verde, que é mais cheia. Né? Isso na manhã do dia 9, é isso mesmo? Isso, que eu dormi lá do dia 8 para o dia 9, e isso na manhã do dia 9, da manhã para a tarde do dia 9. Quando foi 3 para 4 horas da tarde, eu entrei, conversei com mãe falou que queria ir embora, que o tratamento na ala vermelha era pior do que o tratamento na ala verde, e falou que tinha gente querendo pegar ela. Isso já demonstra um quadro de alucinação, né? Eu até comentei com o médico do plantão, ele falou assim, a médica, né, na realidade, a doutora Denise, ela falou, é totalmente normal, né, sua mãe ter essas alucinações por conta do quadro clínico dela. O quadro clínico da sua mãe é um quadro grave, porém totalmente estável. A gente está fazendo todas as medicações, sua mãe está sendo super atendida aqui. Quando eu cheguei, o doutor Samuel me chamou e falou, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, não fiquei sabendo o que aconteceu, nada, não sei de nada o que aconteceu. Ele virou para mim e falou assim, sua mãe teve um surto, abriu a janela e pulou. Ela ficou gritando durante 20 minutos e aí as enfermeiras que estavam no plantão foram dar banho em outro paciente e aí foi o momento que ela abriu a janela e pulou. Ou seja, pelas falas do Dr. Samuel mesmo, ele comprova que minha mãe ficou desassistida em um surto, né, em uma confusão mental, sabe? E com isso, ele falou bem assim, tem um cortezinho, você sabe que cada corte no couro cabeludo é muito vascularizado, sangra muito, mas a gente vai fazer um ATC só por precaução. Vamos chamar a ambulância para fazer um ATC só por precaução. Né? Esse é uma tomografia computadorizada. Tomografia de crânio. Tomografia de crânio. Só para poder ficar de precaução mesmo. E com isso, isso era em torno de 9h30 da noite. Né? O acidente ocorreu entre 8h30 às 9h. Então eles demoraram 1 hora para comunicar a vocês do acidente, sendo que você estava lá o tempo todo na UPA. Não, é assim que eu cheguei, ele me falou. Assim que eu cheguei, porque o tempo todo eu ficava enchendo a paciência deles para poder ter notícia da minha mãe. Sabe? Porque a minha mãe
é a minha mãe. Aí eles falaram pra mim que tinham chamado a UTI móvel para fazer o TC de crânio. E eu fiquei aguardando, porque eu confiei muito na palavra do Dr. Samuel. Confiei muito que minha mãe estava estável, que minha mãe estava bem. Eu fiquei ligando para a UTI Vida, falei com a atendente Tainara, falei com a atendente Janaína, e elas falaram, estou esperando confirmação para poder liberar. Meu acidente da minha mãe foi entre 8h30 e 9h. A ambulância veio chegar quase 1h da manhã. Né? Eles receberam a confirmação de poder pegar minha mãe na UPA 00:10. Né? E não fizeram nenhum protocolo que deveria ser adotado na minha mãe, não entubaram a minha mãe, não checaram se realmente o traumatismo estava muito fundo. Eu não entendo sobre isso. Deveria ser adotado todos os procedimentos que eu te falei aqui. Deveria ter entubado a sua mãe, deveriam ter enviado ela logo para o base, porque lá tem neurocirurgia. Chegando no base, a neurocirurgiã foi examinar minha mãe. Ela falou com o médico da UTI móvel, vocês deveriam ter trago ela quando ainda dava para fazer alguma coisa. Na hora que ela falou isso, eu virei para ela e falei, doutora, eu já entendi. Ela falou assim, Carol, você precisa ser forte, porque sua mãe não retorna mais, sua mãe não tem mais reflexo neurológico, entendeu? Sua mãe não tem como voltar mais, então você tem que descer lá embaixo, ser forte e contar para os seus irmãos, né? Ou senão você sobe com eles aqui, chame eles para subir aqui que eu falo com eles. E eu fiquei com aquilo no coração, fiquei, como que eu vou descer lá embaixo e vou olhar para os meus irmãos e não vou falar nada, vou falar, sobe lá. Eu não consigo, é a nossa mãe, sabe? Eu não consigo imaginar. Minha mãe é uma pessoa cheia de vida, minha mãe, quem conhece a minha mãe viu o jeito que minha mãe era. Minha mãe não tinha tempo ruim para ela, minha mãe trabalhava todos os dias, minha mãe morava só, fazia de tudo na casa dela, sabe? Eu não consigo aceitar o que fizeram com a minha mãe, eu não consigo aceitar, eu não consigo. Isso dói demais mesmo, sabe? E as pessoas, elas são muito maldosas, elas não entendem a dor do outro, só entendem quando passam, né? Então, assim, mãe, ela só está no estado que ela está por conta da queda, por conta da negligência da UPA e por conta da omissão de socorro. Certo. Você chegou a comunicar, então, seus irmãos, ou você não teve condição e pediu para que a médica fizesse isso? Eu comuniquei eles da forma que eu pude, pedi para eles estavam lá, eu balancei a cabeça, falei que não, meus irmãos entraram em desespero. Eu falei, a médica falou que era pra gente entrar para se despedir de mãe, porque eles só estão limpando mãe, né? Pediram pra gente se despedir de mãe. Nós fomos, nos despedimos da nossa mãe. Quando foi 5h da tarde, nós retornamos lá somente mesmo para ter a notícia da morte cerebral, né? Quando chegamos lá, de alguma forma, minha mãe teve alguns reflexos, né, neurológicos, e com isso os clínicos não tinham desistido dela, né? Até que então minha mãe foi parando, até que ontem à noite, por volta de 7h30 da noite, Ana, muito obrigado por topar conversar com a gente, para expor essa situação. Você foi muito forte, você estava me contando que você veio da Bahia, deixou seu emprego, deixou sua vida lá para cuidar da sua mãe, né, e que ainda assim você estava recebendo críticas de que teria abandonado sua mãe, né? Eu acho que fica bem claro que não foi o que aconteceu. Que tipo de medidas vocês vão tomar contra o IGES, contra a Secretaria de Saúde? Nós vamos entrar na justiça, né, para que isso não ocorra com outras famílias, porque eu não desejo para ninguém estar passando o que eu estou passando,
porque realmente eu tive que brigar muito para poder ficar do lado da minha mãe. Meus irmãos tiveram que brigar muito para poder ter a saúde da minha mãe. Então, assim, eu espero justiça, espero que a justiça seja feita, não só de Deus, mas aqui na terra também. E que eles paguem pelos o que eles fizeram com minha mãe, sabe? Eu tentei ser compreensiva o máximo que eu pude, mas juntando os fatos, não existe compreensão para tantos erros cometidos, entendeu? Não existem os fatos. Eles vieram falar ontem que minha mãe ficou internada só dia 3 na UPA. Eles vieram falar ontem pro outro apresentador, né, do SBT. E para a Globo também eu fiquei assim, meu Deus, como pode tanta loucura, quanta informação desencontrada, como eles podem fazer isso, como eles podem ser tão desumanos. Eu não recebi um pedido de desculpa, um pedido de nada deles. Eles estão prestando alguma assistência para vocês? Nenhuma, eles são totalmente omissos, sabe? A gente chega no hospital, lá na UPA, eles falam que enfermeira não é babá de paciente. Poxa, minha mãe estava tendo um delírio, minha mãe estava na ala vermelha, não podia acompanhante. Quem é que cuidaria da minha mãe se não fosse eles? Eu estava do lado de fora, o que eu poderia fazer, sabe? Então, assim, as pessoas, elas veem na internet, elas massacram muito, falando que a gente joga muita culpa no corpo da enfermagem. Mas eu espero que ninguém passe o que eu estou passando. Ninguém passe, que fique sentada numa cadeira igual eu fiquei para receber notícias da minha mãe e aconteça uma tragédia dessa. Mais uma vez, Ana, muito obrigado por falar conosco. Sentimos muito pela sua perda e que realmente a justiça, nesse caso, seja feita, todos os fatos esclarecidos e que ninguém nunca passe pelo que vocês estão passando. Malta. Obrigado, Álvaro. É realmente muito difícil, tá? A situação dessa moça, porque a mãe, né, não morreu de uma forma que não poderia ter sido evitada. Teve um surto, tinha que ter sido assistida, em delírio pula da janela e morre. O IGES-DF informou que a dona Cidalva não tinha direito a acompanhante porque ela tinha menos de 60 anos e não apresentava quadro que necessitasse assistência na sala vermelha. Tá aí a filha dizendo que a mãe delirou, né? O Instituto disse ainda que ela foi prontamente atendida assim que se acidentou, que a unidade manteve os familiares informados sobre o quadro da paciente, que não houve omissão por parte da equipe da UPA. A gestão da unidade e o núcleo de segurança do paciente apuram todos os fatos para que sejam adotadas as medidas necessárias para que situações semelhantes não ocorram novamente. A presidente do IGES-DF foi demitida ontem, talvez numa sinalização de que a gestão precisa mudar, né, drasticamente para que os pacientes não passem por isso. Você sabia que o Detran trabalha com 10 empresas parceiras na hora de cobrar o pagamento das infrações de trânsito? São empresas credenciadas e, mesmo assim, para muitos motoristas, esse serviço tem sido uma dor de cabeça. Era o pai da Mônica quem usava o carro dela. E aí, algumas multas se acumularam. Para quitar a dívida, ela buscou uma empresa conveniada ao Detran para fazer o pagamento parcelado. Mas a empresa nunca repassou o valor ao Detran, que por isso não dá baixa na infração. Fiz o parcelamento das multas, né, pelo cartão de crédito, e eles prometem em até 48 horas fazer esse repasse para o Detran. E aí o meu carro fica regular, não fico devendo nada para o Detran e vou pagando as parcelas no cartão. Mas desde então eu aguardo, todo dia eu olho para ver se já foi dado baixa, não consta. Na internet, as reclamações contra a empresa Vamos Parcelar se acumulam. Entre os usuários do serviço, a queixa é a mesma, a falta de repasse do pagamento. É um constrangimento enorme, até porque é uma empresa conveniada a um órgão público. Então, acredito que o órgão, o Detran, precisa rever quem são os parceiros, quem são os conveniados. E também me preocupa muito o fato de o site ainda estar funcionando. Desde 2018, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, permite que os Detrans terceirizem o pagamento de dívidas dos condutores. Ou seja, um motorista pode parcelar essa dívida por meio de uma empresa credenciada. A empresa repassa o valor ao Detran, que então dá baixa nos débitos. Aqui no DF, 10 empresas estão autorizadas a prestar esse serviço, seja por meio de site ou presencialmente nos postos do Na Hora.
No capítulo 2, artigo 3 da Portaria 149, o Departamento Nacional de Trânsito explica que o parcelamento de dívidas por meio de cartão de crédito acontece por conta e risco das empresas integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. Ou seja, os Detrans e o Denatran não se responsabilizam pelas ações das empresas credenciadas. Em nota, a empresa informou que passou por problemas no processo de liquidação, que prejudicou a autenticação dos pagamentos de algumas guias, e reforçou que já está resolvendo a situação da Mônica, que a gente mostrou na reportagem. A Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, orienta os clientes que tenham se sentido lesados por essas empresas que denunciem à Secretaria e ao órgão local de trânsito responsável pelo débito devido. Um motoboy denuncia que foi xingado por um morador do Noroeste que se recusou a descer para pegar o pedido de comida. Álvaro Couto está com a gente e está também com esse motoboy que tem essa denúncia para fazer. É com você, Álvaro. Perfeitamente, Malta. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Nós falamos diretamente daqui do Noroeste, onde ontem aconteceu mais essa discussão entre entregadores e clientes. O Juberlan, que é o motoboy, ele que fez essas imagens que nós acabamos de assistir, ele chegou nesse prédio aqui do Noroeste para fazer a entrega. Interfonou, chamou o porteiro interfonou, o porteiro já avisou que era um cliente que já tinha causado problemas com outros entregadores. O cliente se recusou a descer, ele subiu, quando entregou para o cliente falou rispidamente, como nós podemos ouvir, o código de entrega, e então aconteceu esse bate-boca, xingamentos, claro que a gente não vai reproduzir aqui claramente, e então esse cliente, ele foi na delegacia de polícia, prestou depoimento, falou que não podia descer porque estava acompanhado da filha e também que estaria com o pé machucado. Nós não vemos isso nas imagens, as imagens não deixam isso muito claro, e agora a gente está aqui então para conversar com o Juberlan, para que ele fale então a versão dos fatos. Como que se deu esse episódio, Juberlan? Oi, boa tarde. Eu cheguei na portaria do prédio, né? E aí eu solicitei ao porteiro que interfonasse. E aí o porteiro, então, falou assim, qual apartamento? Eu falei o apartamento, ele, esse rapaz aí já deu uma discussão aí com os motoboys aí, porque os motoboys querem subir. Eu falei, infelizmente também eu não vou subir. Aí ele interfonou, falou com ele, aí ele falou, não, fale para ele subir, porque eles é preguiçoso e eu pago para isso. Eu falei, não é assim que funciona. Aí o porteiro, não, faz o seguinte, o senhor me dá o código que eu passo para ele e levo para o senhor. Aí ele falou, não, eu não quero que você suba aqui, quem tem que subir é ele. E assim ficou, aí eu falei, eu me dispus a subir e subi. Falei, não, beleza, então eu vou subir. Já subi com a câmera do celular ligada, filmando, né? E aí antes de eu subir, ele tinha mandado eu enfiar o trem lá nos lugares, né? Não vou falar aqui que é indevido esse horário. E aí eu peguei e subi. Aí quando eu subi foi o que rolou aí nas imagens, né? Chegou lá, teve o bate-boca, ele me mandou ir para aqueles lugares, eu revidei também, entendeu? E assim, fica uma sensação assim muito triste pra gente, motoboy, né? Porque, poxa, cara, o que custava, né? Ele deixar o porteiro levar para ele para evitar um conflito, né? E daí ele pega e faz uma situação dessa, uma cena dessa, deixando a gente constrangido, né? E assim, pra gente que é motoboy, que vive aí debaixo de sol, chuva, atendendo, levando medicamento, levando comida, entendeu? A gente assim já tem uma vida no trânsito que é muito ruim, então fica pesado pra gente, sabe? Ter um desfecho desse com uma pessoa dessa, onde não é a primeira vez, né? A gente fica super revoltado, entendeu? Os motoboys hoje em dia se sentem assim constrangidos muito com uma situação dessa, né? Entendo. A Juberlan, ele até disse, o morador, ele prestou o boletim de ocorrência, disse, né, como acabei explicando também para os nossos telespectadores, que estava com o pé machucado. Você chegou a ver algum indício disso? E também ele afirmou que você jogou o lanche dele no chão, o que não dá para ver isso nas imagens. O que você acha desse depoimento que ele prestou? Assim, as imagens são muito claras, né? O pedido tá aqui, apoiado aqui, eu com o celular aqui, ele ataca o pedido com a mão dele, ele que puxou o pedido, entendeu? Ele puxou o pedido e ainda eu fiz assim com o braço tentando evitar para não cair, porque ele foi agressivo no pedido. Então eu não fiz isso que ele tá falando. As imagens são bem claras. E ele não tava com o pé machucado, tanto que ele foi na porta, não tava mancando, não tinha uma atadura no pé, não tinha nada. Eu olhei pro pé dele, não tinha nada, entendeu? Não tinha. Você já passou por algum tipo de situação desse tipo, Juberlan? Assim, teve uma situação de um senhor que se dizia ministro, lá no Sudoeste. Cheguei lá, né, aí ele desceu, quando chegou lá falou, sou ministro, vou acabar com sua vida. Eu falei, tudo bem, esteja no direito do senhor, tá bom?
e fui embora, continuei meu trabalho, entendeu? Dessa vez ele não me xingou, só falou que era ministro, que acabaria com minha vida. Mas, enfim, né? Não teve nada. Realmente lamentável. Como a gente pode ver aqui, Malta, a gente tem motoboys que estão prestando essa solidariedade ao Juberlan, inclusive o pessoal aqui da Associação dos Motoboys, Alessandro Sorriso, que está aqui também com a gente. Alessandro, por que vocês acham que esses episódios de agressão aos motoboys têm acontecido cada vez mais? Está cada vez mais comum, né? Essas agressões verbalmente, quanto fisicamente, né? Com os motoboys, com os entregadores, né? É uma situação que a gente vem lutando há anos, pedindo para as plataformas de aplicativo fazerem campanhas, né? Avisando os clientes que a gente não é obrigado a subir, né? Conscientizando os clientes que a gente não é obrigado a subir. Mas, enfim, isso até hoje continua, né? E está cada vez mais frequente. Então, a gente pede e exige respeito da parte dos clientes, né, que não são todos, são uma minoria, casos isolados que acontecem isso, né, não valorizam o nosso serviço e a gente pede respeito, né, a gente está vendo aí que alguns clientes estão cada vez mais agressivos com a categoria, com a classe, né, então tem muitos casos aí e muitos outros casos que não vêm à tona, né, que não tem denúncia. Nós, a associação, vamos tomar as providências cabíveis, né, junto com o Berlan aí, vamos na delegacia fazer o boletim de ocorrência também, né? E vamos tomar todas as providências cabíveis juridicamente. Certo. Qual tem sido a orientação jurídica para vocês por parte do sindicato e da associação? O que vocês também sugerem aos entregadores? Desculpa. Então, a gente sempre orienta ao motoboy, o entregador não revidar, né, essas agressões e sempre orienta a procurar os seus direitos, né? Ir na delegacia, registrar o boletim, procurar a associação, né? Para a gente correr atrás do direito e da defesa do trabalhador, do entregador, entendeu? Perfeito. As plataformas, qual tem sido a receptividade no caso dessas denúncias? A gente já viu que motos foram quebradas, capacetes foram destruídos. Isso é para falar isso na semana passada. Como que a plataforma tem ajudado vocês? Vocês têm algum retorno das plataformas? Então, a plataforma alega que vai tomar as providências cabíveis, né? Que situações como essa, de agressões, de injúria contra o trabalhador, contra o entregador, eles acabam banindo o cliente, né? E é o mínimo que a gente exige, né? Que esses clientes que fazem injúria com a gente, com o trabalhador, que agride o trabalhador, seja expulso da plataforma, né? Não tem nenhuma razão para manter uma pessoa como essa na plataforma, né? Que trata o trabalhador como a gente dessa forma, dessa maneira. Só para a gente encerrar, então, Sorriso, como que você se sente depois desse período de pandemia, onde vocês foram fundamentais na entrega de comida, ver a categoria sendo tratada dessa forma? Pois é, a nossa categoria está cada vez mais desrespeitada, né, cara? Assim, desvalorizada, tanto pelas plataformas de aplicativo quanto por alguns clientes, né? A gente vem lutando aí há anos para ter um reajuste de taxa, para ser respeitado, né? Inclusive agora vai ter uma greve aí, uma manifestação geral aqui em Brasília, dia 31 de março, né, no final do mês, por conta disso aí, exigindo o fim dos banimentos injustos, exigindo um reajuste das taxas, né, e exigindo também o respeito por parte de alguns clientes aí que não está nos respeitando, né, não está tratando o trabalhador como deve ser tratado. Perfeito, Malta. E é uma discussão que a gente sabe que ganhou o DF inteiro e o Brasil inteiro. O governo federal já estuda como vai regular esse mercado de aplicativo, de entregadores de aplicativos, justamente por causa dessas reclamações de falta de assistência, de falta de direitos e agora também nesses casos, nesses episódios de agressão, falta de segurança para esses trabalhadores. Obrigado, Álvaro. Em Ceilândia, já faz um tempo que um pai de família que luta contra um câncer se vê diante de um novo desafio. Conseguir 2 medicamentos que são caríssimos e que não são encontrados no Sistema Único de Saúde. Essa luta também é contra o tempo para que ele consiga sobreviver. O paciente já apelou até para a justiça, mas como a decisão pode demorar, os familiares estão pedindo ajuda. Luiz Fernando Pereira Gomes, de 31 anos, luta contra um câncer chamado linfoma difuso de grandes células B. Ele descobriu a doença em 2019, após começar a sentir fraqueza, tontura, febre e perder peso. Desde então, Luiz já fez 8 ciclos de quimioterapia e 20 sessões de radioterapia. Nesse tipo de câncer, a chance de cura após um ciclo é alta, mas não foi o caso de Luiz. Bom, os médicos falam que é um câncer que infelizmente não respondeu aos protocolos de químio.
é realmente um câncer, segundo eles, um câncer teimoso, que não reduziu e não está batendo o pé até hoje e não quer reduzir. Não tem assim algo específico. Eles não conseguem me dar algo específico. Eles só falam que essa doença é agressiva e ela não reduz, ela não responde aos tratamentos, a nenhum comando que eles fazem. Passei por muitas complicações, já cheguei a ficar internado por 20 dias, porque quando a gente faz quimioterapia, a gente automaticamente baixa a taxa de plaqueta, a taxa de sangue. Certamente acontecem algumas infecções, então tinha muitas náuseas, muita febre, muita fraqueza. E não só eu, mas a minha família toda sofria com isso. Quando os sintomas diminuíram, ele viajou até Recife para fazer o transplante autólogo, que é com as próprias células-troncos do paciente. Mas depois de 6 meses, a doença progrediu. Foi muito dolorido, eu sofri muito, viu? Porque a gente gera uma expectativa e me imagina que está curado e novamente aquele monstro de 2 anos atrás resolve aparecer, né? Agora, Luiz precisa com urgência de 2 remédios que não são oferecidos pelo SUS. Por isso, ele entrou com uma medida judicial que ainda não foi aceita. Os medicamentos são o polatuzumab e o bendamustina. Luiz precisa tomar os 2 por 6 meses e o custo passa de R$100 mil. O advogado de Luiz está ajudando no processo. O processo, a gente entrou com uma medida judicial chamada mandado de segurança, né? Tem um mandado de segurança em favor do Luiz Fernando. E até o presente momento a juíza, ela requisitou alguns requisitos para a gente emendar a petição inicial, né? Como a gente demonstrar o proveito econômico, né? Os valores dos medicamentos que o Luiz Fernando necessita e demonstrar que esses medicamentos não encontram disponível no SUS ou na Secretaria de Saúde, né? No rol taxativo dos remédios disponível ao público. A médica deu um laudo onde alerta que o caso é urgente com risco de morte se não for tratado logo. Precisa dessa nova tecnologia. Ele precisa de um novo protocolo, né, que são 2 medicações que não estão incorporadas no SUS. E é importante que ele ganhe voz porque ele representa um número grande de pacientes na mesma situação, com esse mesmo problema que pode custar a própria vida. A família está angustiada. O câncer está crescendo no pulmão e pressionando o coração. Tem 5 anos a gente vem sofrendo, né, com esse caso, porque ele sempre foi um menino muito alegre. Ele é o xodó da família. Ele anima todo mundo. Ele é a que leva a esperança para todo mundo, né? Porque era para ser ao contrário, né? Era para as pessoas virem trazer uma palavra de conforto para ele. Não, é ele que leva para as pessoas. Inclusive eu, né? Que é ele que me dá força. Todos os dias é ele que vem me dando força nesses 5 anos. Eu já tive até uma depressão, né? Quem me tirou da depressão foi exatamente ele, porque ele sempre conversando comigo, ele me ensinou a ter fé. E hoje eu tenho muita fé de que ele vai ser curado, independente de qualquer resultado que os médicos dê, que não vai resistir ou que tem pouco tempo de vida. Eu nunca deixei de acreditar na cura, né? Enquanto a decisão da justiça não sai, os parentes estão fazendo uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro dos medicamentos. Isso, a gente entrou, né, com essa vaquinha virtual para que a gente consiga o mais rápido possível arrecadar esse valor, que é só de uma medicação, que é um protocolo de quimioterapia completo. E no momento a gente tá nessa luta aí, porque não tem mais tempo, né? Porque a gente está esperando o da justiça sair, o da justiça tá demorando um pouco, a gente não sabe quando que vai sair, então a gente preferiu iniciar essa vaquinha virtual, né? Todo dia que meu filho chega de manhã da escola, a primeira coisa que ele pergunta é como o meu peito está. Porque a doença ela invadiu o peito e inchou. Então ele se preocupa muito, ele vê aquela situação, eu deitado, às vezes eu choro e ele participa disso tudo. Então é dolorido. Não é bom viver doente. Essa é a certeza que eu tenho todos os dias dentro do meu coração, desde quando eu entrei no hospital de base em março de 2019. É algo que exala,
que eu tenho a certeza ainda de que, mediante tudo que eu estou passando, eu ainda vou ser uma pessoa saudável, eu vou ser curado. Quem quiser saber mais sobre a vaquinha e sobre como ajudar o Luiz Fernando, pode ligar para esse número que está aí na tela, 98129-2276, 98129-2276. Esse celular também é a chave do Pix, para quem quiser contribuir. Se você é doador de sangue e ainda não fez a sua parte esse ano, atenção, porque a unidade móvel está percorrendo, do Hemocentro, né? Está percorrendo algumas regiões do Distrito Federal. A nossa equipe registrou, a equipe da unidade móvel, está na Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, até 4 da tarde. Já amanhã, quinta-feira, o ônibus vai ficar no Parque da Cidade e quem quiser doar sangue lá, precisa agendar pelo site agenda.tf.gov.br. No Parque da Cidade vai ter também, e de graça, o evento Beleza no Sangue, com design de sobrancelha, maquiagem express, revitalização da face, roda de conversa sobre cuidados com a saúde, tem sorteio, entre outras coisas. Lembrando que para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos e estar saudável. Agora, destaque do Noticiário Nacional, o ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro, almirante Bento Albuquerque, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a entrada irregular no Brasil de joias do governo da Arábia Saudita. Bento Albuquerque mudou a versão apresentada inicialmente sobre os diamantes apreendidos e disse que se tratavam de um presente para o governo brasileiro. No depoimento, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que não foi informado que as caixas com joias eram para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele. Bento Albuquerque disse que os diamantes foram enviados sem um direcionamento, como um presente ao governo brasileiro, quando o grupo chefiado por ele preparava para deixar a Arábia Saudita no final de 2021. No depoimento, que durou pouco mais de 1 hora, o ex-ministro afirmou que entendeu que as joias seriam destinadas à administração federal, como um bem do patrimônio da União, e que os presentes não foram abertos até a chegada da comitiva ao Brasil. A versão dada pelo ex-ministro no depoimento é diferente daquela que apresentou no dia da apreensão dos diamantes. Na ocasião, Bento Albuquerque disse aos fiscais da Receita Federal que os diamantes eram para Michele Bolsonaro e não para o governo. O depoimento, que foi marcado para quinta-feira da semana passada, foi adiado a pedido das duas defesas. O ex-ministro e o ex-assessor falaram com a Polícia Federal aqui da capital paulista nesta terça-feira por videoconferência. A PF não revela o teor da conversa porque o processo está em segredo de justiça. Os diamantes, avaliados em mais de 16 milhões de reais, seguem em poder da Receita Federal em Guarulhos, que agora pediu explicações a Bento Albuquerque sobre o outro estojo trazido na viagem. O kit masculino com relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário entrou no Brasil sem declaração e foi entregue a Jair Bolsonaro. O ex-presidente segue em Orlando, nos Estados Unidos, para onde embarcou a ex-primeira-dama na manhã desta terça-feira. Michele viajou acompanhada de um amigo e disse que irá comemorar o aniversário com o marido na semana que vem. Só vou passar o aniversário com ele, tá? Tá bom. Volta junto com ele? Ele volta junto com a senhora? O presidente Lula deu uma bronca na equipe durante uma reunião ministerial. O presidente pediu que qualquer ideia de programa que o ministro tenha seja debatida com ele, com o chefe da Casa Civil, antes de ser anunciada. A orientação foi dada logo no início da reunião no Palácio do Planalto. O presidente cobrou que todas as medidas só sejam divulgadas depois de passar pela Casa Civil. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo. O ministro de Relações Institucionais negou que a fala teria sido direcionada ao chefe de Portos e Aeroportos, Márcio França, que anunciou ontem um programa de venda de passagens aéreas com desconto para idosos e estudantes. Não teve um caso específico. Aliás, não é a primeira vez que o presidente Lula fala isso.
torço para que seja a última, para que o conjunto dos ministros sigam exatamente aquilo que ele estabeleceu. Já o ministro da Casa Civil admitiu que não recebeu o programa das passagens. Nós ainda não recepcionamos ainda o detalhamento desse programa e haverá um momento ainda de ter essa reunião. Rui Costa ainda confirmou que esta semana Lula deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ouvir a proposta das novas regras para controlar os gastos do governo e substituir o teto fiscal. À tarde, Lula fez questão de participar de uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos que aconteceu aqui em Brasília. Integrantes do primeiro escalão, entre eles a ministra da Saúde, Nízia Trindade, acompanharam o presidente. Na semana que vem, o governo deve oficializar a retomada do programa Mais Médicos, com a liberação de recursos para as prefeituras contratarem os profissionais que irão atender em áreas de difícil acesso. Os municípios interessados já podem fazer o cadastramento no sistema do governo federal. De volta ao noticiário local, a gente tem mostrado aqui os estragos que a chuva tem provocado, né? Ruas alagadas, queda de árvores. Mas o que aconteceu em Águas Lindas de Goiás foi demais, né? Olha aí onde é que está chovendo. Dentro do ônibus. A pessoa precisou até improvisar um guarda-chuva, gente, dentro do ônibus. De acordo com os passageiros, esse ônibus aí é da Cotrap. É um circular que só roda ali dentro da cidade. Nós tentamos contato com a empresa e com a Secretaria de Trânsito de Águas Lindas, mas não tivemos retorno. E um saruê foi resgatado pelo batalhão ambiental, dessa vez num local inusitado, e o bichinho deu trabalho, viu? O animal foi parar numa antena de televisão depois de ser perseguido pelos cachorros de uma casa em Planaltina. Tadinho, estava ali em cima assustado, né? Os militares precisaram abaixar a antena para alcançar o saruê, que ainda assim tentou resistir ao resgate. Estava achando que, né, era uma caça, coitadinho, estava com medo. Apesar da emoção, ele foi capturado sem nenhum ferimento e solto numa mata próxima. Pessoal, o nosso jornal fica por aqui. Agora você vê o SBT Esportes Brasília e a gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, ao vivo aqui no SBT. Tchau!